Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre planejamento e também da implementação do pomar de manga. O planejamento, né, nós vamos falar ao longo da aula de hoje, vai desde a questão do clima, vai da questão do tipo de solo, da profundidade do solo. O sistema radicular de uma mangueira adulta, ele é muito profundo. Então, a gente tem que também considerar isso na hora de escolher um solo para fazer o início ali de um pomar de manga. Precisa de ter espaço suficiente no perfil do solo para o desenvolvimento radicular da mangueira. Então, imagina uma mangueira adulta, ela tem um sistema radicular bem denso, por isso é um ponto interessante de ser observado, na verdade, um ponto básico de ser observado. Além de também a drenagem do solo, não pode ser uma área sujeita a encharcamento. Mangueira, assim como a maioria das plantas, não sujeita e não suporta tempos prolongados de solo encharcado. Vamos falar um pouquinho agora sobre, antes de começar essa questão, para a gente entender também a adaptação dessa cultura à questão climática, do histórico do cultivo de manga no Brasil, né? Como eu falei na aula anterior, a manga, né, a espécie cultivada comercialmente, ela tem origem no continente asiático e foi introduzida no Brasil em dois momentos na história do nosso país. Inicialmente pelos portugueses, durante a colonização do nosso território, trouxe aí várias mangas, principalmente dessas mangas do tipo da casca amarelada, né, que são as mais comuns que nós temos no Brasil inteiro. Qualquer lugar que você vai ver um pé de manga aí nessa nossa extensão territorial do Brasil. É uma planta tão comum da gente encontrar que a gente às vezes até pensa, nossa, a mangueira será que é original do Brasil? Tem o seu centro de origem no Brasil? Mas não, né? Ela não tem centro de origem aqui, mas se adaptou muito bem ao clima brasileiro. E está aí plantada de forma não comercial, né, nos nossos quintais, nas fazendas, em diversas, em todos os locais do Brasil você vai encontrar uma mangueira, né? Mas falando agora das questões das variedades comerciais, né? Elas foram melhoradas na Flórida na década de 20. E o material usado para o melhoramento lá na Flórida veio da Índia. Então, não é que é centro de origem lá dos Estados Unidos. Levaram o material, melhoraram, e aí tiveram aí vários materiais muito bons, muito bem adaptados também ao Brasil, que é a Tommy, a Palmer, a Kate, a Kent, né, a Harden. Então, são materiais que foram melhorados nos Estados Unidos, que são chamadas aí as mangas vermelhas, né? E são muito aceitas no mercado interno e também para exportação. Como eu disse, manga é cultivado de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, né? E esse processo de expansão da cultura ocorreu principalmente a partir da década de 80 e se estendeu aos anos 90. Isso, a expansão de cultivo comercial, tá? Porque antes já tinha o cultivo aí doméstico, né? Muitas mangueiras nas fazendas, essas fazendas antigas que a gente às vezes vai, você vê aquele mangueiral, né? Então, antes disso, gente, já tinha o cultivo dessas mangueiras comuns, mas a gente está falando aqui dessa expansão entre a década de 80 e 90, do cultivo das mangas comerciais, essas mangas vermelhas, né, da casca avermelhada. O crescimento desse cultivo, dessas mangas como a Palmer, a Tommy, né, se expandiu muito na região Nordeste, deu muito certo, né? Na região do submédio, lá do Vale de São Francisco, que a gente sempre fala muito dessa região, que é uma região muito forte na agricultura irrigada, na fruticultura irrigada, né? Principalmente lá nos municípios de Juazeiro e Petrolina, a manga teve uma importância muito grande, uma adaptação boa e foi muito bem na região. Então, hoje ela representa uma grande importância econômica e social na geração de empregos, né? E envolve um grande volume de comercialização de manga. Isso gera muita renda para esses municípios e também para as famílias que estão envolvidas tanto de forma direta, lá trabalhando no campo, como indireta nos galpões de seleção, na parte de comercialização e venda desses produtos, né?
sendo aí importantíssimo colocar esse ponto. A manga no Nordeste brasileiro se destaca com a cultura aí que foi muito bem e instalou como oportunidade de ocupação dessas áreas e também traduzindo em empregos, né? Clima. Qual que é o clima que a manga se adapta? Como a gente pode ver, o clima tropical, né? A manga é uma fruta tropical. O seu centro de origem, lá na Ásia, é de um clima tropical. Ele se adapta bem nessas regiões, se adapta bem em regiões onde as estações secas e chuvosas são bem definidas, ou seja, tem uma estação seca e depois chove, porque a manga precisa desse tempo seco para ocorrer a indução de florescimento. Chuva em excesso, em época adequada, pode causar problema em flores, em frutos, né? Principalmente quando ocorre durante a floração, chuvas em excesso, porque ocasiona queda de frutos, né? Um dos problemas. O florescimento da manga, ele é dependente do clima. O florescimento natural, a indução floral natural, que a gente vai falar hoje, que tem indução floral da manga por forma química, que é o uso de um produto para induzir a floração e permitir que a gente tenha manga o ano inteiro no mercado para abastecer tanto aqui o Brasil, né, mercado interno, como abastecer mercado externo. Só que o florescimento, então, natural, ele é muito afetado pelo clima. Os principais fatores que afetam a produtividade da mangueira é a umidade do solo, a água disponível, né, no solo, a umidade relativa do ar, as chuvas, a radiação solar, temperatura e velocidade dos ventos. Velocidade dos ventos, principalmente, porque ocasiona queda de frutos, e se for ventos secos, também prejudica aí a questão, aumenta a evaporação, né, e aumenta o gasto energético da planta com relação a isso. A umidade do ar estimula a emissão de flores e as chuvas são favoráveis nessa fase. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é comum, pessoal, culturalmente falar que agora em agosto tem que dar a chuva das mangas, né? Porque o tempo seco estimulou o florescimento, vocês veem que as mangueiras estão floridas, algumas já estão até com os frutos começando a desenvolver, e para ter o maior pegamento de frutos tem que ter uma chuva ali, para melhorar esse pegamento, mas não uma chuva forte, nem com vento, porque se der um vento nessa fase que os frutos estão sendo formados, derruba boa parte dos frutos e aí vai ter uma produção baixa. Mas uma chuva que acontece sempre final de agosto, início de setembro, é uma chuva que auxilia no pegamento desses frutos. A gente está falando aqui de cultivo doméstico, porque o cultivo comercial tem irrigação, então vai fornecer irrigação para a planta, para manutenção do seu desenvolvimento. Agora eu estou falando assim naturalmente, né? Aquelas mangueiras aí que está plantado no fundo de casa, na fazenda, nos canteiros centrais da cidade. Então ela precisa aí de uma chuva no início aí de setembro, até meados de setembro, para aumentar o pegamento dos frutos. Mas não chuva forte com vento, porque isso ocasiona a queda de muitos frutos e é ruim para a cultura. Então, o período seco durante o ano é essencial para que tenha a emissão aí de flores naturalmente, tá? Com relação à chuva, né, índices pluviométricos que a cultura exige, entre 750 milímetros e 2.500 durante o período relativamente curto de 4 meses. Isso aqui, gente, para cultivo, vamos falar, quando você tem indução floral, esse período você tem 2 safras no ano, entendeu? Então, isso aqui, quando a gente fala de índices pluviométricos, essa variação também é de acordo com o clima. Se é um clima muito seco, tem uma evapotranspiração muito alta, vai aumentar também esse consumo de água via irrigação. Radiação solar. É muito importante que os frutos tenham exposição à radiação solar para que eles tenham uma boa coloração. A região do semiáridas, né, região do Nordeste, elas vão muito bem para produzir frutos porque da questão da radiação solar.
Isso, a elevada radiação solar garante aos frutos uma coloração intensa, né? Aquela coloração que a gente vê nas mangas, por exemplo, na Palmer, na Tommy, que para ficar aquela coloração bem avermelhadinha, que é uma característica da cultivar, precisa ter emissão de radiação solar adequada nos frutos, né? E claro, para que a planta desenvolva bem, ela precisa de ter boa radiação solar para o seu desenvolvimento. Uma coisa importante, mangueira comercial, a poda é uma coisa indispensável, tanto para garantir que a radiação solar penetre de uma forma mais homogênea na copa da planta, para garantir que tenha brotações novas em boa quantidade, porque a manga, os frutos, né, as flores e depois os frutos vão ser sempre produzidos em ramos novos, não vai produzir fruto em ramo velho. Então, quando faz a poda, estimula a brotação, a poda seguida ali de irrigação vai estimular a brotação, e isso vai aumentar a produção de frutos. Outra coisa, por que podar? Outro ponto importante. A gente vai ter uma aula só para falar de poda, mas já adiantando. A poda também é fundamental para manter o porte da planta. Vocês já viram aí aquelas mangueiras de fazenda, mangueira antiga que tem, eu nem sei quantos metros, muito altas, né? Não consigo nem pensar em quantos metros tem aquelas mangueiras. É impossível fazer uma colheita ali de fruto a fruto, porque o fruto tem que ser colhido manualmente, não pode cair no chão, amassar, fruto comercial, né? Então, não é possível você fazer uma colheita numa mangueira de tão grande porte. Por isso, as podas são essenciais para manter a planta em um tamanho adequado para todo o trato cultural, desde as pulverizações, desde a colheita também. Então, a poda é um trato cultural indispensável para a mangueira. Tem que fazer e tem várias vantagens, né? Uma mangueira para exploração comercial, ela deve ter até 3 metros, para facilitar todo o processo. Uma escadinha ali, as pessoas conseguem colher com facilidade as mangas que estão mais altas na copa e as outras mais baixas ali, muito mais fácil, sem dificuldade. Imagina uma mangueira com 30 metros, né? Que essas mangueiras antigas eu acho que chega a 20, 30 metros, eu nem sei. Tem umas muito altas, né? Então, não pode deixar a mangueira crescer por conta própria num cultivo comercial. Questão de temperatura. A temperatura do ar ela é importante na fotossíntese, a gente sabe, né? Elas atuam em enzimas responsáveis pela reação bioquímica. Então, uma temperatura entre 24 e 30 graus é o ideal. A gente sabe que um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, a planta consegue também desenvolver bem, tá? Mas temperaturas muito altas, aí acima de 48 graus, que é difícil de acontecer, né? São prejudiciais à produtividade, porque a planta tem um gasto energético aí muito grande para manter o balanço osmótico, né? Dentro da planta. E também temperaturas próximas de zero causam problemas severos, isso se for recorrente pode até causar a morte da planta. Ar muito frio ou ar muito quente é desfavorável para a formação do grão de pólen e, consequentemente, vai interferir na formação de frutos, formando frutos pequenos com valor comercial baixo. Temperatura do ar com velocidade de vento são pontos importantes na questão de evapotranspiração. Se o ar está quente e seco, ele vai ocasionar uma alta evapotranspiração. Então, ar quente próximo à superfície das folhas ali transfere muita energia, tem um aumento no fluxo de vapor de água, e isso vai ter um gasto, né, um consumo hídrico maior da cultura, e vai gerar também aí uma menor produtividade, porque o gasto energético da planta é maior. E outra coisa, vento forte derruba fruto, e isso gera menor produtividade. Por isso que muitos pomares, para que tenha incidência de ventos fortes, é importante plantar a cerca viva para atenuar a velocidade dos ventos e reduzir que esses ventos cheguem muito fortes ali dentro do pomar e ocasione a queda de frutos. Umidade do ar.
Umidade do ar elevada, juntamente com temperaturas elevadas, são favoráveis para a ocorrência de doenças, tá? Como antracnose lá nas flores, né? Nas flores da mangueira, entre outras. Então, alta umidade, alta temperatura é fator que a gente sabe que muita doença, muito fungo, muita bactéria desenvolvem bem nessas condições. Índices muito baixos de umidade favorecem o processo de transferência de água da planta para a atmosfera. Isso leva um gasto maior de água, né? Mas em alguns momentos do ano isso acontece, então vai ter um gasto maior com a questão hídrica, né? A exigência hídrica vai aumentar, tendo que suprir, né, essa via irrigação, essa necessidade hídrica. Umidade do solo, quantidade de água disponível. As plantas de manga, elas são muito resistentes a baixos níveis de umidade no solo. Isso sim, falo resistente, ela não vai morrer, mas a produtividade com certeza vai ser afetada. Você pode ver que mangueira que não é de cultivo comercial pode passar o tempo de estiagem que for. Você não vê uma mangueira morrer por falta de água. Até porque o sistema radicular dela também é muito profundo, ela consegue absorver água em profundidade, né? Mas isso não deve ocorrer em cultivos comerciais, não deve faltar água lá no cultivo comercial. É uma questão de falar assim, ela é resistente, ela não morre, mas para cultivos comerciais tem que fornecer as quantidades adequadas para ela continuar tendo uma boa produtividade, uma boa produção de flor e, consequentemente, uma boa produção de frutos. Aqui falando, a mangueira tem capacidade de sobreviver até 8 meses sem nenhuma chuva, tá? Em condições de sequeira, mas isso não significa que ela vai ter uma produção adequada. Sobrevive, né? Mas não vai ter um índice bom de produtividade. Vai produzir umas poucas mangas ali. Sistema de irrigação utilizado para mangueira é localizado, né? Com o sistema de microaspersão e gotejamento, é os sistemas usados, que garantem ali o fornecimento adequado de água para a planta, só ali no local das raízes, tá? Isso em cultivos comerciais. Essa parte aqui eu não vou entrar muito, mas vem falando sobre o potencial, né, que esses municípios de Juazeiro e Petrolina têm de acordo com o clima deles. Tem temperaturas aí que tá dentro do índice adequado ideal para mangueira, né? Por exemplo, Petrolina, variação aí, mensal de 23,8 a 27, e Juazeiro entre 24,3 e 28,5. Isso são temperaturas adequadas para o desenvolvimento. E por estar próximo do Equador, ele não tem essa região muita variabilidade de temperatura ao longo do ano, o que é bom para a cultura, né? Outro ponto importante é que a umidade relativa desses municípios, que são ali próximos, né? Eles têm uma variação que entre 68% e 73%, lá para Petrolina, em Juazeiro de 64% a 67%. Isso é uma umidade adequada também para o cultivo, dando boa produtividade, que a gente sabe que é uma região importante. Mas não só lá, eu falo porque muita gente às vezes não sabe da riqueza que essas regiões do Nordeste, né? Não só lá, mas outros municípios de outros estados do Nordeste também na fruticultura irrigada. Com relação ao solo, pontos importantes com relação à estrutura física, solos aerados, com boa retenção de água, não compactados, com boa estruturação. Com relação à parte química, disponibilidade de nutrientes, um pH adequado. Biológicas, teor de matéria orgânica adequado, a relação aí de carbono e nitrogênio, da biomassa microbiana, boas quantidades, tanto matéria orgânica no solo vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos benéficos no solo e também de macro-organismos benéficos, como as minhocas, né? Uma observação, para fazer a produção, a indução de floração da mangueira, fora
da questão que a indução natural ocorre, faz a indução floral com o PBZ, que é a sigla de paboclutazol, tá? É um produto usado para indução floral da mangueira. Então, aqui são os pontos importantes que um solo tem que ter: boa granulometria, uma estrutura boa, profundidade do perfil do solo, bom teor de matéria orgânica. Esse teor de matéria orgânica ele é complementado com ou esterco bovino curtido, torta de filtro na hora do plantio e pelo menos uma vez ao ano durante aí o ciclo da cultura. Então, é recomendado também fazer aplicação de matéria orgânica nessa cultura ao longo dos anos de produção. Boa drenagem, ou seja, um solo que não fique encharcado. Não pode ter impedimento à mecanização, por exemplo, relevo mais plano, né? Um solo profundo para que o sistema radicular desenvolva bem, já que a mangueira, né, ela tem um sistema radicular robusto e ela precisa de um solo que não tenha ali, por exemplo, a rocha de origem na superfície, não dá para cultivar mangueira assim, porque ela precisa de um grande ambiente no perfil do solo para explorar, para as suas raízes explorar, né, e desenvolverem para ter, além da fixação da planta, que é uma planta robusta, né, também a absorção de nutrientes. Outra questão, solos que sejam compactados, né, antes do plantio, promover aí uma subsolagem. Calagem em caso de solos ácidos, a gente vai falar da questão do pH, que a cultura exige. Outro ponto para melhorar a condição do solo, plantar leguminosa e incorporar essas leguminosas depois. Tem alguns casos que plantam as leguminosas até durante o ciclo da cultura, ali, porque ela tem produção, é uma cultura perene, né? Faz o cultivo da leguminosa entre as linhas de cultivo e depois incorporam esse material, né, no solo, melhorando, como vocês sabem, as leguminosas fixam nitrogênio e os restos de cultura, matéria orgânica, melhorando muito a questão da qualidade desse solo. Então, alguns produtores também fazem isso. Mangueira, ela não é assim, vamos falar, não considerando uma cultura que não é exigente com relação a nutriente, né? Estou falando assim, não é exigente só para ela sobreviver e produzir um pouquinho. Claro que para produzir comercialmente tem que fazer a adubação adequada, mas estou falando para ela sobreviver, ela não é exigente, né? O solo não pode ser encharcado, isso ela não suporta. Não pode ser rochoso, tá? Porque para impedir, vai ser um impedimento físico do desenvolvimento radicular, e nem demasiadamente pobre, mas com isso aqui a gente resolve, né? Com adubação orgânica e química. Também a questão do pH resolve com a calagem. Ela desenvolve bem tanto em solo de textura média, textura gilosa, textura arenosa. Tá? De modo geral, as exigências edáficas para o cultivo da mangueira são solos de fertilidade, mais fácil o ideal mesmo. Solos de textura média, profundos e com boa permeabilidade e que não sejam solos que tenham baixa drenagem, né, problema de drenagem. O pH ideal aí, bom para o desenvolvimento da mangueira é de 5,5 a 6,8. Os solos arenosos, fala assim, o ideal, textura média, mas solos arenosos, você melhora muito a textura com matéria orgânica e tem tido muitos resultados positivos de plantio de mangueira em áreas com solos arenosos. Produtividade boa, um bom manejo de irrigação garante a essas áreas uma produtividade adequada. Os solos arenosos vão ter um custo menor de implementação, né, porque ele não vai apresentar problema de drenagem. No entanto, por causa dessa textura mais arenosa, a adição de matéria orgânica é essencial para aumentar essa capacidade de retenção de águas e nutrientes. Quando você adiciona matéria orgânica, você melhora essa retenção,
nem de água, porque vai melhorar a granulometria daquele solo. Nós temos os exemplos nossos lá do Instituto, que é um solo de textura média, em geral, mas em alguns locais ali, mais para o lado do arenoso, né? A gente, nessa época de seca, né, que a gente está de estiagem, temos muito problema com retenção de água no solo. Você faz ali a irrigação, passa algumas horas, parece que nem viu água no dia. Essa baixa retenção de água por ser um solo bem arenoso. O que melhora essa questão? Quando a gente adiciona matéria orgânica, né? Nas próprias aulas práticas, a gente percebeu uma melhoria muito boa na retenção de água nos canteiros e até nas próprias frutíferas que a gente plantou, quando tem adição de matéria orgânica no solo, porque vai melhorar ali a questão da granulometria no local e aumentar essa retenção de água. Aqui, quando tem solos com compactação, tem que trabalhar subsolagem, né? Antes da implementação do pomar. Seleção da área. Se a região enquadra aí dentro do clima adequado, vocês viram que no Brasil não tem muito impedimento para cultivar a mangueira, né? O clima nosso é adequado. Só não pode ser em regiões aí de invernos mais rigorosos, que tem aí uma certa preocupação, mas não é um impedimento. Mas quando a gente fala em relevo, né? O relevo ele deve facilitar o trânsito de implementos, para até pulverização durante o desenvolvimento da cultura e durante a produção da manga, né? Fazer pulverizações de inseticidas para a mosca das frutas, que é um problema sério, por exemplo, né? Isso é essencial de ser garantido que seja uma área que proporcione mecanização para pomares comerciais. E também facilite o escoamento de produção, para entrar ali com um caminhão ou até uma carreta, né, acoplada no trator, para colocar as caixas de frutos que vão ser levados para um galpão, onde vão ser lavados, selecionados. Então, para facilitar o acesso e a escoação da produção, é importante uma área mais plana. Vamos falar um pouquinho, depois que escolheu a área, uma área que facilita o acesso, fazer a limpeza. Se é uma área com muitas árvores, e essas, claro, antes de tirar essas árvores, tem que fazer o licenciamento, né, ambiental para retirada. Então, se for uma área com muitas árvores, vai tirar a licença ambiental para retirada das árvores, depois faz o destocamento para retirada desses troncos, né? E muitas árvores, às vezes, robustas, têm uma raiz profunda que tem que tirar para depois preparar a área. Se não for uma área, por exemplo, uma área que não tem muitas árvores, não vai precisar de fazer esse processo. Depois já vai partir para o processo de limpeza da área de maração, de gradagem, né? E preparo de solo. E calagem também. E nesses processos aí, antes de começar até o preparo do solo, fazer uma amostragem de solo. Como o sistema radicular da mangueira ele é profundo, tem que fazer amostras, retirar amostras simples, né, para formar a amostra composta. Várias amostras simples de 0 a 20 e também várias amostras simples de 20 a 40 centímetros de profundidade. Porque como é um sistema radicular profundo, precisa conhecer como que está as condições do solo abaixo dos 20 centímetros. Para culturas que têm sistema radicular menor, que não vai explorar essa camada de 20 a 40, isso não é comum. Como ontem a gente falou lá do melão. O melão tem um sistema radicular pequeno, né? Ele não atinge, assim, uma grande profundidade, então não faz essa amostra do solo de 20 a 40. Mas para culturas perenes, como manga, laranja, goiaba, diversas outras, que vai ter um sistema radicular profundo, e é uma cultura que ela é perene, precisa se conhecer essas condições desse solo ali também na profundidade de 20 a 40. As operações, né? Aração, gradagem leve ou uma gradagem pesada, depois uma grade niveladora. Isso de acordo com as condições que o solo apresenta para ser preparado, mas geralmente esse é o básico, né? Uma aração, uma gradagem pesada, depois uma gradagem leve, para deixar um solo bem preparado, tá? E depois vem
entre a gradagem pesada e a leve, faz a calagem, né? De acordo com a amostra, de acordo com a análise de solo do local. O índice de saturação por base ideal, né, que vai trabalhar ali no cálculo, é de 80% para mangueira, tá? E lembrando que o cálcio, né, ele é um nutriente muito exigido pela cultura da manga, até para não ocorrer anomalias fisiológicas, que a gente vai falar daqui a pouco. Essas questões aqui só ilustrando, né, quem que faz essas recomendações de calagem e adubação? Vocês, né, como técnicos que estão sendo formados, vão estar aptos para fazer essas recomendações de calagem e adubação de acordo com a análise de solo da área. A mangueira, ela é muito exigente em cálcio, como eu estava falando, e tem que ter uma relação entre cálcio e nitrogênio balanceada para que não ocorra anomalias fisiológicas, tá? Também é uma cultura que é exigente aí em magnésio, então por isso que o calcário dolomítico seria uma opção ideal, né, para mangueira, para fornecer boas condições, bons índices aí de cálcio e também de magnésio para a cultura. Em pomares, né, corrigidos com calcário ou naqueles que o pH elevado não permite a utilização de calcário, a concentração de cálcio nas folhas não pode ficar abaixo do nível crítico. Tem que, para identificar se está bons níveis de cálcio, fazer análises foliares, que eu vou explicar daqui a pouco também. Porque baixos índices de cálcio na planta, ocorre o colapso interno do fruto e gera um amolecimento interno do fruto. E isso perde total valor do fruto de manga, né? Uma forma, por exemplo, o pH do solo está adequado, só que eu quero fornecer cálcio. Uma forma também de fonte de cálcio é o gesso. O gesso também, além de fornecer o cálcio, ele é um bom condicionador de solo, né? Vocês sabem que ele vai melhorar ali o solo, aumentar aquele ambiente para desenvolvimento radicular, então melhora. Então, nos cultivos de manga, também alguns produtores optam por usar o gesso para melhorar o desenvolvimento radicular da planta, tornando o sistema radicular mais denso, né, para promover uma maior absorção de água, de nutrientes e também da fixação da planta. Aqui é só para ilustrar, né, nem aqui é uma cultura de manga que está na foto aqui, mas mostrando a aplicação de gesso aqui no canavial, mas falando só para frisar que o gesso pode ser aplicado na cultura da manga, né, antes do plantio, para promover um melhor desenvolvimento radicular. Adubação verde é importante, como eu disse para vocês, para melhorar esse solo, e muitos produtores, antes do cultivo, antes de implementar o pomar, ou até durante a condução desses pomares, fazem o plantio nas entrelinhas de algumas leguminosas. Aqui temos várias opções, né? Crotalária, o guandu, né? O feijão guandu, a mucuna cinza, a mucuna preta, o gergelim. E temos outras que não são leguminosas. O gergelim não é leguminoso, o girassol, a mamona, o milheto, o sorgo. Isso tudo pode ser usado como cobertura verde para melhorar ali a condição do solo. Nas entrelinhas pode ser utilizado essas leguminosas, também as não leguminosas, para contribuir para... Isso é uma alternativa importante no semiárido do Nordeste para melhorar o solo ali. Que mostrando, é um cultivo de mangueira e nas entrelinhas plantada aqui uma leguminosa, tá? Um feijão. Então, isso auxilia na melhoria e na fixação de nitrogênio ali no solo, melhorando as condições, né? Vou falar da questão da adubação, né? Aqui, eu não vou citar nutriente por nutriente, né? São os mais importantes. A questão do nitrogênio no cultivo da manga, né? A mangueira, ela tem que estar adequadamente nutrida com nitrogênio para emitir regularmente as brotações e ao atingir a maturidade, né, dessas brotações, resultarão em formação das panículas, que é a forma de flor, né, da mangueira, uma panícula
boa, adequada, com bom desenvolvimento e acontecer ali uma boa frutificação. O excesso deixa a planta mais suscetível a desordens fisiológicas, como colapso interno da mangueira. Que eu já vou falar mais, aqui já vem falando do colapso interno. O colapso interno ele é um distúrbio fisiológico da planta, ele é uma doença abiótica, né, que ocorre pelo desequilíbrio nutricional entre os teores de nitrogênio e cálcio da planta, no fruto da manga. Em geral, esse colapso interno, ele está associado a elevados teores de nitrogênio na planta e baixos níveis de cálcio no fruto. Então, essa relação entre cálcio e nitrogênio desregulada ocasiona esse colapso interno. Isso é o que os pesquisadores acham, mas não tem um consenso ainda com relação à causa do colapso interno. É uma suposição baseada em alguns estudos, né? No Vale de São Francisco é comum observar colapso interno na variedade Tome, na Quente e na Kate. O colapso interno, o principal sintoma é o amadurecimento prematuro de algumas regiões do fruto. Ele amadurece antes e aí fica amolecido e o fruto perde o valor comercial. Aqui tem uma foto, né, uma imagem que mostra sintoma do colapso interno. Internamente ela está amolecida, mas não está de uma forma uniforme. Acontece o amadurecimento precoce de algumas regiões do fruto. E aí não tem valor comercial, porque o fruto fica amolecido, né? Isso é, de acordo com alguns estudos, com a relação de cálcio e nitrogênio na planta que não está em índices adequados. Então tem que ter um equilíbrio, né, entre teor de cálcio e de nitrogênio na adubação. Aqui falando do cálcio, juntamente com o nitrogênio, eles precisam estar em equilíbrio, né, para que não ocorram essa desordem. Também tem um bom desenvolvimento da cultura. O fósforo, a função aí nas plantas é da divisão e crescimento celular da planta, né? Ele é especialmente importante no desenvolvimento radicular, no comprimento da inflorescência da mangueira, na duração da floração, do tamanho de folha e da maturação dos frutos. E também o fósforo interfere positivamente na coloração da casca, para dar uma característica boa, bonita da casca, tem que ter bons teores aí de fósforo na planta. O potássio, papel importante na fotossíntese, né? Na atividade das enzimas, também relacionado com a resistência de plantas da planta a doenças. O magnésio, deficiência de magnésio pode provocar redução do desenvolvimento, queda prematura de folhas, diminuição da produção. O enxofre, deficiência de enxofre é raramente observado, uma vez que a disponibilidade de nutrientes, desse nutriente no solo geralmente é capaz de atender a necessidade da planta. Então é raro, né, a deficiência. O boro importante na fase de polinização e desenvolvimento de frutos e é essencial para a absorção e uso do cálcio pela planta. O cobre, necessário para a ativação de várias enzimas. O zinco apresenta, plantas com deficiência de zinco vai ter encurtamento dos entrenós dos ramos. Além disso, o limbo foliar tem uma espessura aumentada e ela fica mais quebradiça, a folha. O ferro normalmente é alto, né, nos solos tropicais. A carência de ferro pode ocorrer em solos ácidos por causa do excesso de magnésio, né, de manganês. Vamos falar da adubação. Temos adubação de plantio e adubação de formação e adubação de produção, que é aquela adubação que faz todos os anos, né, em todos os ciclos da cultura. Aqui, gente, só falando da questão de análise foliar, eu vou falar aqui, durante a adubação, antes do plantio, fazer análise, né, do solo, de 0 a 20, 20 a 40. Durante a fase de formação do pomar, que é a fase que a planta está crescendo, não está produzindo ainda, é importante fazer
análise do solo ali próximo à projeção da copa, né? Fazer amostras, enviar para o laboratório. E também a análise foliar funciona bem durante a formação do pomar, para ver como está a questão nutricional dessas plantas, e também durante os anos que essa mangueira vai manter produtiva. Como que faz essa amostragem de folha na mangueira? Deve-se coletar 4 folhas por planta, tá? Sempre na parte mediana da copa, e uma folha em cada ponto cardial da copa, uma ao sul, uma ao leste, uma ao oeste, uma ao norte. Nos 4 pontos cardeais tira uma folha da planta. E não pegar folha nova, tem que ser do penúltimo fluxo do ramo, aquelas folhas já maduras, folhas com 4 meses de idade, tá? E faz isso em 20 plantas dentro ali 20 plantas ao acaso, não tirar de 20 plantas uma perto da outra. 20 plantas ao acaso dentro de talhões pré-definidos, talhões que tenham homogeneidade ali no solo, né? Talhões que não sejam acima de 10 hectares, tá? Fazer a distribuição, fazer a separação de talhões de 10 hectares e fazer essa amostragem em 20 plantas, em cada planta 4 folhas. Essas folhas, elas não podem ser retiradas depois que adubou, tem que fazer antes da adubação, porque isso vai interferir. E também não mostrar em plantas que tenham sido pulverizadas com algum produto, algum inseticida, né? Tudo isso pode interferir. E fazer a amostragem após o período de chuva. Essas folhas devem ser acondicionadas em sacos de papel e mandadas para o laboratório de análise foliar. Se não for possível mandar no mesmo dia, armazenar na geladeira, na parte de baixo, né? E enviar depois para o laboratório. Com a amostra com essas amostragens, vai obter uma análise dos nutrientes, dos teores de nutrientes dessas plantas. E aqui vem os teores de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, né, de vários micro também. E tem os teores, por exemplo, faixa de teor deficiente, quando está menos que 8 gramas por quilo de nitrogênio, é considerado deficiente. Quando está de 12 a 14, isso é uma tabelinha para a interpretação da análise foliar da mangueira. Quando está de 12 a 14, é adequado, e quando está acima de 16, é excessivo. Então, com base nessa tabelinha, com base com a análise foliar, é possível definir os índices aí de nutrientes a ser aplicado na lavoura. Então, nós temos 3 tipos de adubação: adubação de plantio, de formação e de produção. A de plantio, basicamente, precisa fornecer uma fonte de fósforo e matéria orgânica, que a matéria orgânica vai ser rica em muitos micronutrientes e também em nitrogênio. E as adubações de formação vão ser feitas ao longo do período em que a planta está desenvolvendo, antes da produção, e a adubação de produção é feita em todo o ciclo de produção, em toda vez que a planta for produzir, com indução floral. É possível produzir mais de uma vez uma safra por ano, né? Então, vai fazer essas adubações de produção, tudo parcelado, tá? Adubação de formação, de produção, é importante parcelar os nutrientes para que você tenha um bom desenvolvimento da cultura. Aqui, só falando o que eu repeti, né? Para plantio básico é adubação orgânica mais uma fonte de fósforo. A adubação de formação, ela vai ser iniciada a partir de 30 dias depois do plantio e vai distribuir ali o adubo em uma projeção de uma distância de 20 centímetros do tronco e distribuir na projeção da copa. Deve fazer uma leve incorporação desse adubo, né, nitrogenado, principalmente que ele perde muito, e depois irrigar para que reduza as perdas e aumente a absorção desses nutrientes. Aqui uma tabelinha com adubação de cobertura de 0 a 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 30 meses, com os índices aí de acordo com aqui o nitrogênio, que é indicado. Aqui
o fósforo de acordo com a quantidade de fósforo do solo, que vai ser demonstrado pela análise, e a quantidade de K2O a ser aplicada. Adubação de produção. A planta ela começa a produzir geralmente no terceiro ano, até o quarto, dependendo da variedade. Então, essas adubações vão ser feitas frequentes ao longo do ciclo de produção da cultura. A aplicação de fertilizantes pode ser via fertigação ou via sólida, tá? Os fertilizantes via sólidos devem ser aplicados em sulcos abertos ao lado da planta e ser distribuídos e sempre alternar os locais de distribuição. Um ano é de um lado, de um suco de um lado da planta, no outro ano de outro lado. Aqui só falando, né, que a questão de sempre parcelável, pessoal, por exemplo, após a colheita aplicar 50% do N recomendado, 60%, de 60% a 100% do fósforo e de 25% do potássio. Antes da indução floral, tem que aplicar o potássio, que vai auxiliar nesse processo. Na floração, 15% de potássio, e se for o caso, complementar com fósforo. Só falando aqui, o que eu deixo para vocês, que é importante parcelar essa adubação durante a produção, não é aplicar 100% do N, nem 100% do fósforo, nem 100% do potássio ali de uma vez só. A gente está ciente disso, vocês sabem, mas só frisando, né? Aqui mostrando, né, a faixa que deve ser adubada, sempre não é jogar no pé da planta lá, porque na região, na projeção da copa, considerando isso, essa faixa aqui, onde vai ter a maior quantidade de sistema radicular da planta e vai aumentar então a absorção. O esterco deve ser aplicado pelo menos uma vez no ano, na adubação de produção, e claro, no plantio é essencial colocar nas covas, né, o adubo orgânico. Adubação de manutenção aqui tem uma tabelinha de acordo, por exemplo, com a produtividade esperada. Se pensa em produzir de 10 a 15 toneladas de frutos por hectare, tem uma adubação recomendada. Se espera-se colher mais, vai ter uma adubação mais pesada para essa maior produtividade. Então, essa tabelinha aqui, indicando aí quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, de acordo com a produtividade esperada na área. Outra coisa, quando a planta está lá com seus 3 anos, 4 anos, ela produz menos. Então, ela está com a copa pequena, você não vai fazer a mesma adubação de uma planta que está com seus 7, 8 anos. Então, isso também é importante ser falado, né? Então, se ela vai produzir menos, você vai estar adubando menos, porque ela ainda não atingiu o seu potencial de crescimento da copa. Uma planta, ela atinge seu potencial em torno de 6 a 7 anos depois do plantio da muda. E para finalizar, eu vou passar para vocês um vídeo sobre indução floral. A gente vai ver esse tema com mais profundidade nas próximas semanas, mas eu já vou aqui adiantando, né, e falando sobre essa questão da indução floral, que é um aspecto importante para obter a produtividade, né, durante todo o ano você tem produção comercial. O maior problema no cultivo da manga é a irregularidade da produção, já que os surtos floríferos normalmente ocorrem no período de maio a setembro, concentrando assim o período da colheita e causando uma escassez da oferta do fruto nas demais épocas do ano. Sendo assim, a indução floral artificial é uma técnica eficiente que possibilita a produção de frutos na lavoura durante o ano todo. Vale ressaltar que a indução deve ser iniciada no período de pós-colheita, após a poda, quando o segundo fluxo de brotação estiver totalmente estabelecido. Agora, iremos mostrar o modelo de indução aplicando o produto Cultra, com o ingrediente ativo facilbutrazol. Posteriormente, como é realizada a quebra de dormência com nitrato de potássio. O primeiro passo é a aplicação do produto comercial Cultra. A dose vai depender do estágio vegetativo da planta, podendo variar de 2 a 6 ml por metro do diâmetro da copa. As plantas com menor crescimento vegetativo receberão as menores doses.
No nosso caso, utilizaremos 6 ml. A nossa copa possui 4 metros de diâmetro, portanto, a dose recomendada é de 24 ml, que serão diluídos em 2 litros de água. A aplicação pode ser feita com o auxílio de um regador, em torno da copa ou na base do tronco. Essa solução é para aplicação em apenas uma árvore. Após a aplicação, deve ser feita a irrigação, para que o produto possa chegar até as raízes. Para a quebra de dormência da gema, de 90 a 120 dias após a aplicação do Cultra, deve-se aplicar nitrato de potássio a 4%, ou seja, 40 gramas por litro. A aplicação do nitrato de potássio pode ser feita com uma postal motorizada ou com um atomizador tratorizado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de... Uma coisa importante, que eu já vou adiantando, é que a aplicação do PVZ ele tem que ser homogêneo na projeção da copa, senão vai acontecer o seguinte, você vai ter florescimento de uma parte da copa e não florescimento de outra parte, então por isso que tem que ser em torno da copa toda, como vocês viram aí nesse vídeo, bem simplesinho, mas bem didático para vocês entenderem como aplica o PVZ. Bom, pessoal, nossa parte teórica ela encerra aqui. Agradeço aí a presença de vocês.